excepcional para dizer que acaba de ser veiculada a notícia de que a Rússia suspenderá a partir de amanhã o fornecimento de gás à Holanda. Isso em decorrência da não aceitação por parte da Holanda em relação ao pagamento em rublos. Isso vem no mesmo dia que nós estamos assistindo aí o petróleo Brent encostar em 118 dólares e a expectativa divulgada na manhã de hoje, inclusive pela agência Reuters, em um relatório atribuído ao Bank of America, de que o petróleo Brent deve ir para casa no curto prazo de 150 dólares o barril. Então, o barril que está encostando em 120 dólares, o barril que hoje está muito perto dos 118, nesse momento eu consultei antes de nós entrarmos aqui, encostando nos 118 dólares com viés de alta, todos os gráficos remarcam, no momento em que a Rússia anuncia que a partir de amanhã suspende o fornecimento para a Holanda do gás em decorrência da não aceitação do pagamento em rublos. Essa situação já atingiu a Polônia, já atingiu a Bulgária, e está também agora, nesse momento, sendo cogitado que a própria Dinamarca deixa também de receber o combustível, o gás da Federação Russa em decorrência de não aceitar o pagamento em rublos, e as situações, por via de consequência, em função da escassez desse recurso energético, pressionam o preço dos fornecedores possíveis para esses países para cima. Então eu sempre tenho dito que o grande jogo aqui, o grande lance, é que está havendo um tremendo enriquecimento por parte daqueles que detêm os estoques de gás e petróleo. Um sinal claro nesse sentido é a própria pressão que a Turquia está fazendo no sentido de almejar uma entrada no território da República Árabe Síria, dizem que até com 30 quilômetros de profundidade em relação às áreas fronteiriças. Eles alegam preocupações de segurança em relação aos vínculos dos grupos curdos sírio e turco, YPG, mais exatamente PKK, mas isso decorre fundamentalmente de uma pressão que está sendo exercida em razão dos caminhos, não só dos suprimentos de gás e petróleo, mas dos caminhos que o gás e o petróleo têm de fazer para chegar à Europa. Então, os dois grandes beneficiários, do ponto de vista político, nesse contexto, são a Turquia, que pressiona os seus parceiros na Europa e os Estados Unidos para que façam vista grossa as suas incursões na Síria e no Iraque, e o Azerbaijão, que, por intermédio de um apoio da União Europeia, busca conseguir vantagens absurdas em relação a um possível potencial tratado de paz com a Armênia e com a República de Nagorno-Karabakh, e também utilizando aí o gás e o petróleo como arma de persuasão da União Europeia, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e de seus aliados. Essa notícia caiu como uma bomba, quer dizer, não tão significativamente pelo que representa economicamente a Holanda para a Europa, mas você tem aí uma sucessão de países que estão sendo objeto de medidas de supressão de fornecimento, de corte de fornecimento por parte da Rússia, e a União Europeia faz uma enorme tentativa, um enorme esforço que está sendo bastante combatido por alguns parceiros, principalmente a Hungria, né, que é de conhecimento público, mas também de alguma forma os alemães, no sentido de criar ela um pacote de restrições à importação dos combustíveis, do petróleo, e também restrições ao gás da Federação Russa. Então é o que eu tenho dito para vocês muitas vezes, fica naquele jogo de gato e rato. Os russos dizem, olha, eu não vou fornecer porque vocês não pagam em rublos, os europeus tentam criar mecanismos de coesão que os façam abdicar do fornecimento da Rússia, e a gente sabe que isso demanda tempo. Isso não é uma situação que começou agora. Isso é uma situação consagrada pela agressão que o Azerbaijão perpetrou contra a população armênia da República de Nagorno-Karabakh e da própria República da Armênia. Na realidade, naquele momento já havia. Vejam só, senhores, eu vou dizer uma coisa muito delicada para vocês, até numa live improvisada, talvez não fosse o melhor caminho, né? Veja, existiam ali gasodutos e oleodutos na região do conflito quando os azeris, com o apoio da Turquia, atacaram as populações armênias, inclusive conseguindo ganhos territoriais. O que acontece? Os gasodutos e oleodutos, eles jamais foram atacados, no que demonstrava claramente que havia algum tipo de alinhamento de interesse, inclusive com participação dos interesses da gigante petrolífera British Petroleum, a BP, nesse contexto. A comunidade armênia dos Estados Unidos fez extensa investigação através da ANCA, mostrando o interesse não só da petrolífera inglesa, como também
das mineradoras daquele país, que negociaram, inclusive, cotas de participação em territórios que seriam objetivo de assédio e depois de domínio por parte dos azeris. Nós estamos vivendo um problema muito grave, a chantagem em relação ao gás e ao petróleo daqueles que podem ser fontes de suprimento no lugar do gás e do petróleo da Rússia. E os dois players mais importantes, é fato que a gente tem ouvido falar do Egito, da Argélia, a gente tem ouvido falar muita coisa aí do Catar, de Israel, do Líbano, como fontes alternativas do suprimento do gás em direção à Europa. A Noruega enriqueceu brutalmente, a Noruega nesses últimos meses com o aumento do gás e do petróleo, e é bom que se frise que todos os países que possuem recursos, gás e petróleo para suprir a necessidade dos europeus em relação aos itens russos, estão tentando obter ganhos políticos. Esse é um fato real, esse é um fato tangível, esse é um fato que nós não podemos negar. Gente, vamos dar o like e vamos compartilhar para ajudar o canal que nesse momento está fazendo um esforço de todas as formas possíveis e imaginárias para levar a melhor informação para vocês em tempo real. Essa informação sacudiu os mercados, sacudiu o mercado de petróleo, sacudiu o mercado de gás. Há uma grande preocupação em relação à tríade que eu venho assustando aqui há algum tempo: fome, frio e desemprego. Grandes fluxos de imigração que provocam instabilidades políticas, desemprego, desassossego e polarização dentro das sociedades europeias. Tudo isso está sendo de alguma forma objeto da nossa análise nos últimos tempos.